A pauta está cheia para você hoje, Ricardo. Olha aí. O Gilmar Mendes entendeu que a deputada bolsonarista Carla Zambelli extrapolou ali o que está previsto de autorização pela legítima defesa. A gente viu as cenas e eu analisei ali nos dias, houve uma ofensa ali de um ativista, um homem, ele estava ali sendo ofensivo verbalmente, né, é bom que se diga, à deputada. E aí há uma reação dela, do entorno dela, etc. Aquilo vai ganhando contornos mais tensos, ela saca a arma e vai atrás dele, e aí ele começa a fugir. E a questão é o seguinte, ela poderia ter uma iniciativa, até na esfera jurídica, contra ele por crime contra a honra, algo nesse sentido. Agora, o Gilmar Mendes está entendendo que a perseguição armada não era legítima que ela recorresse a esse método. Como já disse até o Gilmar Mendes em outro voto, uma tremenda confusão, né? Porque a própria deputada ela invoca a sua imunidade material para justificar esse ato. De fato, o parlamentar ele tem duas imunidades, que é a imunidade formal e a imunidade material, que garante a liberdade do discurso, a defesa daquilo que ele acredita, porque ele foi investido pela população para falar livremente. O que a doutrina inglesa fala do freedom of speech é a liberdade das palavras, opiniões e votos. Mas o STF ele tem um entendimento muito claro, Felipe, de que a imunidade material ela é absoluta dentro do Congresso, mas ela é relativa fora do Congresso Nacional, ou seja, os atos ocorridos fora do recinto parlamentar devem guardar pertinência com o seu mandato. Ali, eu sei que qualquer autoridade, que qualquer do povo tem a faculdade de prender em flagrante e os agentes públicos têm o dever, sob pena de prevaricação, de prender em flagrante delito. Mas vamos analisar a proporcionalidade, né? Era um crime contra a honra que, na prática, hoje gera cestas básicas, não gera pena privativa de liberdade. Ela poderia ter feito acionamento da polícia ou teria, de uma maneira um pouco mais cuidadosa, prudente, ter conduzido, se foi o crime, né, em flagrante delito, um flagrante próprio no caso. Poderia gerar indenização também por danos morais? Né? Poderia gerar indenização, poderia ter meios mais suaves, ou seja, a gente fala proporcionalidade. O direito, acima de leis, é bom senso, é prudência, é razoabilidade. Nos Jardins, naquela hora do almoço, lugar movimentado com uma arma em punho, sob a alegação de um exercício hipotético de imunidade material, não me pareceria justificado. Então, a decisão do Gilmar Mendes, apesar de tolher, e eu entendo a deputada quando ela fala, olha, traz um risco, a minha incolumidade pessoal, porque eu, como deputada federal, eu me preocupo com a minha segurança pessoal, concordo com ela, por isso que ela tem o porte funcional. Mas esse porte funcional precisa ser exercido com um certo bom senso. O Gilmar Mendes, inclusive, afastou a alegação dela de defesa da honra. Quer dizer, não é assim que você vai defender a honra. Havia outros caminhos, inclusive jurídicos, para defender a honra atingida pela ofensa. Não sacar a arma e perseguir, o que coloca em risco ali outras pessoas que pudessem passar pela rua naquele momento. Esse é um ponto muito interessante, viu, Felipe? Não existe mais a legítima defesa da honra. Aliás, quantas histórias trágicas nós vimos já, né, de homens, mulheres traídos pelos seus companheiros que matavam as pessoas em tese traidoras com a justificativa de legítima defesa da honra. Ora, coloque nos pratos da balança vida e honra, a vida pesa mais. Então o STF tem um entendimento pacífico de que hoje não existe legítima defesa da honra. Daniel, como é que você avalia todo esse episódio que aconteceu na véspera da eleição e, claro, depois bolsonaristas em parte ali, de uma maneira velada, mas pipocou na imprensa, teriam culpado também, entre outros, a Carla Zambelli pela derrota do Jair Bolsonaro. Quer dizer, é como se aquele episódio tivesse turbinado a rejeição ao discurso armamentista do próprio presidente, assim como o episódio envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson, que reagiu, né, à mão armada ali à operação que viria a prendê-lo da polícia também. Minha avaliação mais importante é que, graças a Deus, está aqui o professor para nos salvar, né, Dora? Porque senão a gente estava frito aqui em termos no campo do direito. Até resgatando aquela fala do Gilmar Mendes, que virou um dos meus memes favoritos ali da tremenda confusão. Eu não falo em alemão. Ele enfeitou um pouco mais, ele falou em alemão, né? Foi eine große Konfusion, isso, né? Esse mesmo. Mas precisa assim, só assim seria o Gilmar Mendes, né? Mas eu acho que assim, isso até faz um link com aquilo que a gente estava discutindo no começo. E daí a minha simpatia pela medida tomada pelo Alexandre de Moraes de impedir
que se circule de forma armada em Brasília num período imediatamente anterior e posterior à posse, né? Eu acho que se uma deputada federal imbuída de um mandato parlamentar e que a gente espera de plena sanidade mental, política e com disposição para dialogar, como deve ser qualquer parlamentar, não teve, no mínimo, a compostura para enfrentar uma pessoa, por mais ofensiva que tivesse sido, eu acho que isso nos alerta sobre o nível de tensionamento que existe, sobre o risco de que as pessoas adotem comportamentos semelhantes no dia 1º de janeiro. Então, assim, isso é o que me chama a atenção, né? Independentemente do que vai ser feito ali com a arma da Carla Zambelli, acho que isso serve para alertar para o risco iminente, concreto, real, e o que a gente puder fazer para diminuir esse risco, eu acho que está valendo. Quando se fala em escalada, como o Alexandre de Moraes falou na decisão, e o Andrei Rodrigues, né, o sobrenome dele, se eu não me engano, que vai ser o diretor-geral da PF no governo Lula, também mencionou esse termo, né? Essa escalada vem ali do Roberto Jefferson, que reagiu com arma, a Carla Zambelli, que fez essa perseguição armada. No dia da diplomação do presidente eleito Lula, dia 12 de dezembro, houve aquela queima de ônibus, queima de veículos, né, carros que estavam ali estacionados, numa aparente reação à prisão do indígena, o Sererê Chavante. E aí a tentativa de explosão de um caminhão-tanque. Então essa é a escalada que levou a essa decisão de uma suspensão Felipe, temporária. você mencionou 4 episódios aqui que a gente nunca tinha visto anteriormente. Posso estar falando besteira, alguém me corrija aqui, mas acho que a gente nunca viu anteriormente esse nível de tensão em qualquer momento, seja imediatamente anterior à posse ou no meio de uma eleição. Eu não me recordo, pelo menos na minha vida, né, no meu período de vida, a gente nunca viu esse nível de tensionamento. Então, realmente me preocupa e acho que, como eu dizia no início, acho que para circunstâncias muito excepcionais, que é o que a gente vive hoje, medidas excepcionais. Dora, qual é a sua avaliação desse episódio? Fique à vontade para destacar o que você quiser. Mas eu tenho uma pergunta mais incisiva sobre a questão da entrega da arma. Quer dizer, teve o caso do Roberto Jefferson, teve esse caso da Carla Zambelli. As pessoas que reagem assim, é claro que são 2 casos diferentes, cada um tem as suas singularidades. Elas devem permanecer com essa possibilidade de portar arma de fogo? Ou esses episódios, e aí pode avaliar cada um de uma maneira diferente, fique à vontade, são suficientes para demonstrar que essas pessoas não estão capacitadas? Eu acho muito difícil chegar a esse julgamento de uma forma geral. Prefiro no caso específico da Carla Zambelli, porque o Daniel, é isso mesmo, eu também nunca vi. Mencionei no início que eu estou há 350 milhões de anos nessa batida aqui da política e nunca tinha visto isso. E você falou também, Daniel, de sanidade. O comportamento da deputada foi completamente insano. E quando ela fala que ela estava numa posição, estava defendendo, não importa se a honra, a vida, o que quer que seja, ela não estava numa posição de defesa, ela estava numa posição de ataque, porque ela perseguiu a pessoa. Agora veja, Felipe, ela tentou não devolver a arma, tá certo? Ela tentou não cumprir a decisão da justiça. Ela só cumpriu, sei lá por que meio, se essa arma estava com ela lá na Itália, Estados Unidos, onde ela estiver, e mandou para a irmã. Ela primeiro alegou que ela não podia cumprir porque ela estava fora do país. E quando foi avisado por intermédio da presidência da Câmara que a situação poderia ficar mais grave, ela poderia ser presa, aí sim resolveu cumprir. 7 dias depois de vencido o prazo dado pelo ministro Gilmar Mendes. No caso da deputada Carla Zambelli, eu acho que ela demonstrou, sim, para responder a sua pergunta objetivamente, que ela não reúne condições de portar uma arma, visto que na situação que a gente viu, esse uso foi completamente, para dizer o mínimo, inadequado. Obrigado, Dora. Minha pergunta era essa, objetiva mesmo, sobre o caso dela. Hélio Beltrão, como é que você avalia? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que separar o caso da Carla em 2 momentos.
O primeiro momento eu não vi, não sei como foi, mas houve uma aproximação desse sujeito, e que se foi o caso, né, que eu não sei o detalhe, de ela ter percebido que havia uma ameaça iminente contra ela, eu acho que ela poderia reagir de forma proporcional. Sacar uma arma para dizer, ó, se afaste e tal, eu acharia que seria razoavelmente proporcional se for esse o caso. Veja bem, imagine uma outra situação, uma mulher, um sujeito 2 vezes maior que a mulher, e vem uma aproximação de uma forma agressiva. Se a pessoa entende que está sendo ameaçada iminentemente, ela tem o direito, tenho certeza que o professor Ricardo pode esclarecer, a ter uma reação proporcional. Esse é o primeiro momento, que eu acho que pode ter havido isso, eu não sei o detalhe do caso, mas eu estou me relacionando agora com um caso geral, se houve isso, eu acho que a pessoa pode fazer algo proporcional. O segundo momento, que é quando ela sai correndo atrás, aí eu já acho que houve imprudência. Eu ouvi que ela queria fazer uma prisão em flagrante, etc., mas sair pelas ruas com a arma em punho, inclusive houve um disparo, eu acho errado e imprudente. Poderia ter chamado a polícia, poderia ter feito outra coisa. Houve uma ameaça aqui, chama a polícia, resolve o caso de forma diferente. Então, eu acho que isso tem que ser levado em conta. Agora, a decisão do Gilmar, a gente ontem estava falando aqui como o STF tem tomado inúmeras decisões monocráticas e muito rápidas. Quando as decisões finais que valem num colegiado como é o Supremo, que são definitivas, levam um tempão, né? Muitas vezes passam anos e não acontece nada. No caso aqui, já houve uma determinação do Gilmar dizendo, olha, já tira a arma dela porque eu tenho uma suspeita de que ela não agiu conforme uma pessoa que tem porte deveria agir. Ok, é a opinião do Gilmar, não sou eu que vou decidir, mas eu acho que, da mesma forma como eu não tenho os detalhes do caso, eu acho que a maioria das pessoas ainda não tem os detalhes do que aconteceu. Então, a minha crítica agora à decisão do Gilmar é só aquela coisa que a gente falou ontem. Muitas decisões liminares, monocráticas e decisões para valer de julgamento final difíceis, né? O episódio foi filmado, evidentemente, havia algumas câmeras ali, foram coletadas, e o exame desse material, dessa gravação, concluiu ali e levou a essa decisão do Gilmar Mendes, Ricardo, de que não houve uma agressão física direta por parte do ativista que estava ofendendo a deputada, que justificasse uma reação e ainda mais, evidentemente, a perseguição, que é ir atrás daquela pessoa com uma arma no meio da rua. Houve uma alegação inicial de que um tropeço teria sido uma rasteira, mas não houve a avaliação por parte dos responsáveis de que houve uma agressão física que justificasse um ato de legítima defesa. Daí essa argumentação do ministro Gilmar Mendes de que ela extrapolou a autorização de legítima defesa. Deixar muito claro, Felipe, que a legítima defesa ela é um direito natural do homem. Ele é um sentimento de autopreservação, uma excludente de ilicitude, e lei nenhuma prevê a legítima defesa. É algo que nasce... O homem das mulheres, fique claro, né? Que nasce instintivamente, exatamente, no sentido mais genérico, mas que nasce instintivamente com o ser humano. Veja uma criança que, por exemplo, recebe um abraço um pouco mais apertado, não há lei nenhuma que ela conhece, dizendo que ela está agindo em legítima defesa, mas é algo instintivo do ser humano. Pelas imagens que ali circulavam, foram 2 vídeos, né? O que nós vimos foram agressões verbais. Em contrapartida, o que me parece que ela estava com seu segurança, ou com seu marido, ela estava inclusive em maioria numérica, né? Havia esse sujeito que obviamente tinha um porte mais elevado do que ela, mas ela estava em maioria numérica. Então ali, talvez, no momento que ela passa a perseguir o indivíduo, ela fala que nós temos uma legítima defesa imoderada. Ela agiu em tese, com excesso, ou indo além, na melhor das hipóteses. Mas, ao meu ver, não haveria legítima defesa porque não teria uma agressão atual iminente contra a sua incolumidade pessoal. Daniel, quer fazer algum complemento? Fecho com o professor. Muito bem, a gente pode... Diga, Hélio. Felipe. Fica à vontade. Não, eu queria perguntar ao professor, mas se há percepção, num caso geral, de uma ameaça iminente à pessoa, ainda que não tenha havido a agressão em si, que foi o que o Felipe estava dizendo, mas há a percepção da pessoa que há uma ameaça iminente à sua integridade, aí pode haver a legítima defesa proporcional, correto?
Perfeito, porque o vocábulo atual iminente não exige que a agressão tenha sido iniciada, mas exige que a agressão seja prévia, ou seja, um esboço de que aquelas palavras coloquem em risco a vida ou a saúde daquela pessoa. No caso, parecia que havia uma divergência política e não propriamente uma tentativa de agredir a incolumidade pessoal dela. Então, ao meu ver, pelas imagens, deixar muito claro que são os vídeos que foram públicos, não sei se há outros elementos, pelas imagens não haveria esse vocábulo iminente. Muito obrigado, Ricardo.